o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UOL-TV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos, a nossa jornada de hoje. Até 1h da tarde a gente quer você por aí, comentando, curtindo, compartilhando a nossa transmissão. Participe também, interagindo com os nossos convidados de hoje pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. 12:02, pessoal, eu sou o Mauro Friesman, vamos iniciar mais uma semana por aqui. Segunda-feira vamos com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo e conhecendo os convidados de hoje que vão analisar e vão debater os temas por aqui propostos. Vereador paulistano com a gente, Major Palumbo, do Progressistas. Tudo bem, vereador Palumbo? Bem-vindo. Boa tarde já, Mauro. Um abraço para você, um abraço para todos do Gente que Fala, para a Zenilda que está lá nos bastidores, que eu tenho um bom carinho por vocês. E com certeza vão ter uma discussão aí bem interessante sobre os temas, viu, Mauro? Obrigado pela presença, por colaborar sempre com a gente, vereador Major Palumbo. Também aqui na nossa jornada de hoje, o Dr. Wagner Cavalcante dos Santos, ele é advogado criminalista, professor universitário, coordenador de Direito Penal, Processual Penal e Criminologia da Comissão do Acadêmico e Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Dr. Wagner, bem-vindo mais uma vez com a gente, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Boa tarde, é um prazer voltar a esse programa com temas relevantes. Cumprimento também os colegas que participarão desse importante debate no dia de hoje. Muito obrigado pela presença. Também aqui na nossa bancada, eu vou apresentar a doutora Bárbara Teles, advogada. Ela é diretora de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Fantasy Sports, também secretária-geral da Comissão Especial de Direito dos Jogos Esportivos, Lotéricos e Entretenimento do Conselho Federal da OAB, e secretária-geral da Comissão de Direito dos Jogos da OAB do Distrito Federal. Ela está em Brasília para essa nossa conversa aqui no programa Gente que Fala. Doutora Bárbara, tudo bem? Muito bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Obrigado pela presença. E o Tony Mastaller, também sempre colaborando com a gente, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony Mastaller, como está? Bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Um abraço para você. Uma delícia estar aqui novamente, dividir esse programa com essa bancada tão seleta, que para mim é a certeza de que vou aprender muito, prestar bastante atenção hoje, que os temas estão ótimos. Então vamos lá, meu pessoal, 12:04 no programa Gente que Fala, abrindo aqui o primeiro assunto desta semana, e um assunto muito quente, muito discutido, muito debatido aí desde a quinta-feira e ao longo aqui do final de semana. Olha, a Ouvidoria das Polícias de São Paulo contabilizou 10 mortes decorrente da ação no Guarujá neste final de semana, em resposta à morte do soldado da Rota Patrick Reis, que aconteceu na quinta-feira. O suspeito do disparo que matou o soldado foi preso ontem e teria sido identificado por provas testemunhais de outros que foram presos. Moradores do Guarujá relataram que policiais militares prometeram assassinar 60 pessoas em comunidades da cidade. Vereador Major Palumbo, eu começo com o senhor a respeito desse tema. Toda vez que há uma situação como essa, de confronto entre bandidos e policiais, com mortes de bandidos, mortes de policiais, mortes de inocentes também, toda a discussão vem cheia, carregada de ideologias. É possível a gente fazer uma análise não ideologizada de tudo isso? Afinal de contas, o papel da Polícia Militar é a prevenção do crime, com o uso da inteligência, é papel da Polícia Militar entregar os transgressores para a justiça, e a gente, pelas contas da Ouvidoria de São Paulo, a gente viu 10 mortes nesse confronto com a Polícia Militar lá no Guarujá. Bom, Mauro, é um assunto que me deixou muito chateado na semana passada, pelo fato do policial militar ter saído da casa dele, deixado os filhos dele, a esposa,
seguido para o Guarujá, para exatamente defender a sociedade, né? E acabar de uma forma covarde, recebendo um tiro à distância, o que demonstra toda esse sentimento que esses criminosos têm com o Estado, porque a partir do momento que o policial está ali, ele está defendendo o Estado, está defendendo o Estado democrático de direito, está defendendo a população, está ali trabalhando em defesa da cidadania. E, lógico, a gente sabe que quando acontece algo desse sentido, há sempre aquela necessidade que, às vezes, a mídia tem de falar, não digo vocês, o gente que fala, né, Mauro, mas a mídia em geral, de colocar ali que a polícia vai atrás para ir atrás das pessoas que fizeram cometer esse crime. Então, se alguém atirou, ontem foi preso de uma maneira sem ser agredido, ele foi identificado através da tecnologia, através da investigação, através dessa polícia hoje, que é uma polícia muito preparada para que ela possa defender a sociedade aqui no estado de São Paulo, e eles foram buscar esse criminoso aqui em São Paulo, né? Ele veio do Guarujá, veio se homiziar em algumas das comunidades aqui em São Paulo, na Zona Sul, foi detido, foi levado para a corregedoria, foi ouvido, né? E acabou agora, já está à disposição, não sei como foi a audiência de custódia dele, acredito que ele deva permanecer preso por causa dessa prisão ali, que com certeza já deve ter sido, homologada pelo juiz, para que ele continue preso e que ele não saia até que tenha ali as investigações que possam comprovar, por exemplo, uma balística que possam identificar com exames, juntamente com o projétil que atingiu mortalmente o nosso policial, e com as identificações de armas, de resquícios de pólvora que possam ter no corpo. Então, ele ainda vai passar por uma série de exames. Agora, o pessoal fala a respeito do que houve, o confronto lá na Baixada. O confronto, quando a gente verifica, a opção do confronto é do criminoso, não é do policial. O policial tem câmeras, está sendo gravado, ele vai para os locais exatamente para efetuar a prisão. Agora, ele não pode também, Mauro, quando eu estava na ativa ainda, no Corpo de Bombeiros ou na Polícia Militar que eu trabalhei, se você vai para algum lugar, vai dar voz de prisão, se alguém entra por tráfico, ou por associação ao tráfico, ou roubo, ou, enfim, qualquer outro tipo de crime, na prática desse crime, ele aponta uma arma para o policial não tem o que fazer. A opção do confronto é do criminoso, não é do policial. Então, muito se fala da ouvidoria, mas todos os boletins de ocorrências estão sendo realizados, imagens estão sendo captadas. O que eles queriam? Que o policial, não, tudo bem, mão para o alto. Aí o cara chega lá e fala, não vou colocar a mão para o alto, aponta a arma para o policial. O que ele vai fazer? Não tem como. Então, eu não vejo que houve ali um excesso, um exagero. Eu vejo que houve um excesso de presença de policial. E a presença do policial, a partir do momento que você tem ali 600 policiais efetuando as ações de inteligência em confronto com criminosos, a opção é dele. Por que ele não se entregou? Está sendo gravado, ele pode se entregar, mas ele vai querer se confrontar com a polícia? Eu vejo esse o maior desafio agora das forças policiais. O secretário de Segurança Pública eu conheço pessoalmente, já esteve junto aí com a gente no Gente que Fala, não sei se você lembra ainda no Corpo de Bombeiros, Mauro, mas a gente sabe que, tecnicamente, as ações acontecem, a polícia não vai ser revanchista, ela vai ser técnica, ela vai atrás de indícios, ela vai atrás dos locais, exatamente para prender o criminoso, como foi preso, e entregar para a justiça, que esse é o papel da polícia, viu, Mauro? Doutor Wagner, como é que o senhor avalia a seguinte situação? Os governos geralmente não apoiam as suas polícias militares, no sentido, não no sentido de apoiar, não valorizam as suas polícias, os seus policiais, uma vez que os salários são baixos, uma vez que os equipamentos estão sempre atrás daquele poderio bélico que os bandidos têm, né? E, no final das contas, é a polícia que tem que tomar conta da situação ali na hora de um confronto, né?
E aí, nessa hora, os governos vêm e falam, não, as nossas polícias são as melhores, só que as polícias não estão bem equipadas, elas estão sempre perdendo para os bandidos. Os policiais estão sempre em minoria, porque o poder de fogo do crime organizado é sempre muito maior. E aí vem o governo e defende a polícia militar nessa hora, que coloca em risco a própria vida do policial e a vida de inocentes também no meio desse confronto. Só a sua avaliação, doutor Wagner. Pois é, Mauro, eu vi o Major Palumbo falar, e primeiro a gente vê com tristeza, né? É terrível ver um policial militar que no uso da sua atividade profissional tombou em combate. Por outro lado também, é preciso que se investigue se essas mortes realmente foram em confronto, né? E aí não tenho dúvida que a corregedoria é suficiente para fazê-lo, né? E aí vai ter o processo legal para se apurar de fato o que aconteceu. Infelizmente, parte dos nossos agentes políticos, né, estão preocupados em investir em situações que dê voto, né? Eu não sei se bem armar as polícias, eu não sei se fornecer bons equipamentos para a polícia, se isso dá voto, né? Porque a gente sabe, e aí o Major Paulo há de confirmar, que dentro dos nossos estados, mas o Distrito Federal, São Paulo ainda é um dos que menor remunera o seu policial, né? Então, são baixas as taxas de reajuste. Se você vê um delegado, um policial militar no início de carreira, salvo engano, é o 24º, 25º salário do Brasil. Então, veja, a gente tem aí uma metrópole que é São Paulo, que tem características distintas, que é praticamente um país dentro de São Paulo, e ainda assim a gente não tem um olhar ainda para bem remunerar, para bem equipar, enfim, que dificulta. E a gente sabe dos esforços do policial militar, do guarda, do policial civil. Acho que aqueles que entram vocacionados, mas poderiam sim ter um olhar melhor pelo nosso agente político no que tange tanto a armamento, no que tange a salários, especialmente. Só segurar. Doutora Bárbara, seu olhar sobre esse tema, sua percepção, e é possível a gente tratar dessas questões sem a ideologia, porque toda vez que isso acontece, a gente vê os dois lados, né, debatendo essas questões e sendo sempre de formas contrárias um ao outro. Certo. Mauro, eu me solidarizo também, concordo tanto com o Major quanto com o Wagner, isso é uma tristeza que isso continue acontecendo, e quando você envolve questões políticas nesse meio, você complica ainda mais o debate, então há que se olhar com o olhar de fora, infelizmente, deveria ser sem ideologia e seguindo à risca o que a letra da lei traz, seguindo à risca todos aqueles ensinamentos sociais, levando em consideração o cenário como um todo, mas concordo com eles que é uma tristeza que isso continue acontecendo e que a gente veja que há, sim, ideologias por trás que não agregam ao debate e também não conseguem acabar com essas certas situações. Tony Mastala, sua percepção sobre esse tema. Então, eu escutei os colegas e estou com eles em todos os argumentos. Só queria fazer um destaque. Na minha ótica, isso nasce lá em cima, lá onde está a doutora, lá em Brasília. Porque você tem um legislativo que hoje, infelizmente, não lhe é permitido legislar. Aí você tem tribunais superiores que fazem ao bel prazer, que são colocados lá por questões políticas, não é? Então, veja bem, eu acho interessante vários aspectos. Quando estamos falando de crime organizado, não sei se eu posso avaliar ele como uma pessoa que roubou 1 litro de leite, né? Estamos falando de crime organizado. Então, tem que ter uma outra resposta para o bem da sociedade. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele só tem essa ousadia de assassinar um policial, assim, porque eles sabem da flacidez do nosso sistema para com eles. Então, aí começa a ficar mais fácil. Então, é necessário uma reorganização, como você colocou, da questão, deixar de lado a questão partidária, a questão ideológica, já a partir do Supremo, o que a gente não vê hoje. A gente vê coisas. Eu acho engraçado que não tem nenhum assessor de comunicação que fale para esses senhores que eles, fazendo assim,
eles estão jogando positivamente contra quem eles atacam. Porque o que eu conheço de gente que nunca foi com a cara de Bolsonaro ultimamente e tudo mais, mas com uma série de atitudes que estão acontecendo, o cara olha e fala, não, peraí, porque é da natureza humana, quando você vê alguém abusar de um outro ser humano, você ir a favor desse outro ser humano. Então, as pessoas começam a fazer. Não tem um assessor de comunicação que fale para eles, olha, não faça assim, porque isso vai complicar. Vereador Major Palumbo, para a gente encerrar esse tópico bem brevemente, claro, a gente precisa aguardar aí as investigações, ver como é que tudo aquilo ocorreu, o confronto, se não houve confronto, quem atirou primeiro, enfim. E o que vai ser o fiel da balança dessa história toda, evidentemente, serão as imagens que precisarão aparecer para a gente tentar identificar exatamente o que foi que aconteceu. E, por falar em imagens, nós temos as câmeras dos coletes, né, das fardas dos policiais que podem ajudar nisso. Infelizmente, não há câmeras o suficientes para todos os policiais militares, mas é possível que algumas dessas câmeras tenham sido usadas naquela ação. Essas câmeras são importantes na sua avaliação? Houve uma polêmica durante a campanha do governador Tarcísio, que ele iria retirar isso, acabou voltando atrás. Qual que é o seu entendimento, vereador? Bom, o que é uma pena para a gente é que também do lado do traficante ele não tem câmera, né, Mauro? Porque fica de um lado somente as ações da polícia e a gente tem que, ainda bem, pelo menos em alguns aspectos, a câmera ela vai captar essas ações, ela vai provar, ela vai verificar que naquele local o policial ele teve uma injusta agressão contra ele, contra o seu acesso. Existem muitos locais, eu trabalhei lá no Guarujá, em Santos, em alguns locais onde a polícia não entrava. Então, talvez com essa grande quantidade de policiais, agora ela está entrando. E onde os marginais eles não vão permanecer ali omissos, né? Então, eles vão acabar investindo contra as ações da Polícia Militar, infelizmente. Agora, a gente precisa lembrar, no nosso sistema penal, né, o doutor Wagner, né, criminalista, conhece tudo isso, também a doutora Bárbara, né, o Tony também, né, você que é muito antenado nisso, que nós temos não só a Polícia Militar, que ela faz a sua apuração, tem a Polícia Civil, vai se remeter isso ao Ministério Público, vai ser julgado. Então, eu fico extremamente ali consciente e eu sei das ações técnicas que a polícia adota em situações de crise como essa. Porque é muito simples. Falam, tudo bem, agora vai todo mundo lá para baixo, que nós vamos pegar o cara, quem que fez isso? Ei, não é assim. Nós somos profissionais. Profissionais de polícia militar significa que nós temos os nossos procedimentos, os nossos protocolos, e ninguém sai de casa para querer matar ninguém, pelo contrário. Agora, ele também não pode ser omisso ao ponto, ou senão ficar lá, meu Deus, o cara apontou a arma para mim, foi o que eu falei no começo. Eu vejo que as ações e a investigação, elas vão comprovar que essas ações agora que estão tendo como resposta à massiva ocupação da polícia dentro dos locais, dentro de pontos de tráfico de drogas, dentro de locais onde normalmente os policiamentos territoriais não conseguem atingir. Então, esses confrontos vão ser demonstrados que a polícia agiu em legítima defesa. Não tem outro aspecto. Ninguém vai chegar e vai promover nenhum tipo de assassinato contra nenhum tipo de pessoa, e sim as partes técnicas, porque nós temos ali os computadores de bordo da viatura, nós temos as câmeras, nós temos os indícios, armas, tudo. Nós temos identificação, nós não agimos que nem eles, né? Sempre na covardia, atrás lá de uma moita, né? Atrás num canto em cima do morro, atirando à distância, né? Então, essas ações a gente não vai conseguir prever, mas as ações que são ali de acordo com os confrontos, que a opção foi do criminoso, a opção dele, ele podia se entregar, mas ele quer entrar em confronto com a rota, com o COI, com o choque, né, que os caras têm toda a tecnologia, toda ali as ações que podem ajudar. Eu mesmo aqui na vereança na cidade de São Paulo, já estou em processo para aquisição de uma câmera térmica para eles, para que eles possam entrar em locais ermos, que ficam lá, que eles não conseguem enxergar. Na hora que você consegue, com a câmera térmica que a gente usa lá nas ocorrências de bombeiro, ele consegue identificar pessoas que estão ali homiziadas no mato, homiziadas dentro de edificações, exatamente para trazer essa tecnologia para ajudar o policial.
O policial está ali para promover nenhum tipo de agressão contra nenhum tipo de pessoa, viu, Mauro? Então, eu vejo que as câmeras elas vão nesse sentido, e o policial vai demonstrar tudo isso no seu transcorrer até o julgamento, até que verifique lá as condições que o policial atirou. 12h20, o programa Gente que Fala segue por aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet, e os nossos trabalhos você também acompanha aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Eu continuo aqui com o vereador Major Palumbo para falar sobre o próximo tema. No Brasil, em 2022, entre 1.000 bebês nascidos vivos, 11 morreram antes de completar 1 ano de idade. Um dos principais motivos dessa taxa de mortalidade infantil é a falta do leite materno, que amplia significativamente a imunidade dos bebês. Há vários projetos em debate no país que promovem o aleitamento materno. E às vésperas do Agosto Dourado, que é um movimento que visa conscientizar a respeito desse tema, a cidade de São Paulo se destaca pela aprovação da Lei número 17.974, que institui o programa Amamentação Solidária, essa lei de autoria do vereador Major Palumbo. O que é que propõe essa legislação nova aqui para São Paulo, para a capital, vereador? Bom, primeiro que é um caso muito grave, né? Nós temos alguns bancos de leite humano aqui na cidade de São Paulo que captam cerca de 30 mil litros por mês, 30 mil litros. E a gente não tinha nenhum incentivo, nenhuma lei ali que pudesse, por exemplo, trazer uma certa dignidade. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros e a gente fazia a captação, que a gente tinha um programa lá, Bombeiro Amigo do Peito. A gente ia em alguns locais, com viaturas do Corpo de Bombeiros, pegando os integrantes desses bancos de leite, e eles iam nos locais buscar as mães que pudessem doar o leite materno, porque 5 ml, às vezes você pega lá 5 gotinhas de leite suficiente que possa colocar, por exemplo, para um recém-nascido prematuro que acabou de nascer de uma das maternidades da cidade de São Paulo, ele vai precisar, porque às vezes ele não tem ali a condição disso. E as mães faziam essa captação em vidro de maionese, em pote de sorvete, em alguma coisa que não tinha nada a ver com a condição de dignidade, no meu entendimento, viu, Mauro? Então, a gente fez esse projeto de lei para que pudessem ali dar frascos higienizados, limpos, igual quando a gente vai num laboratório fazer um exame de sangue, coletar ali os nossos os exames, vem normalmente tudo dentro de um saquinho. Então, o prefeito Ricardo Nunes, ele outorgou essa lei, né? Já fez ali a sua aprovação, já está em vigência. Eu estou trabalhando junto à Secretaria da Saúde para que a gente possa fazer ali, até com emendas parlamentares nossas, um incentivo, comprar esses frascos que possam ser distribuídos nos bancos de leite humano da cidade de São Paulo, investir também nos equipamentos para que eles possam ter ali a pasteurização, geladeiras, freezers que possam armazenar de maneira correta e que principalmente possam também, com a lei, ter ali a empresa e trazer o selo amigo da amamentação, a empresa que ela possa trazer políticas, que ela incentive isso, que ela faça uma sala na empresa para que as mães, que mesmo que depois saíram ali do período da licença maternidade, ela possa ainda ser ali uma doadora de leite para os bancos de leite da nossa cidade de São Paulo, que ela ganhe um selo, que ela tenha ali algumas ações que possam ajudar esse processo. Eu vejo que ela vem muito bem, porque, principalmente nas periferias, a gente verifica uma grande quantidade de mães que elas precisam, porque elas têm que sair para trabalhar, porque elas precisam de um apoio do banco de leite, mães aí, às vezes, que não conseguem ter o leite materno ali em abundância, ou se não, por exemplo, eu tive que fazer um processo contra o comando do Corpo de Bombeiros, ô Mauro, porque nós tivemos um bombeiro que a esposa estava grávida, e ela teve que, infelizmente, no dia do parto, aliás, um pouquinho antes do parto, ela passou mal, ela perdeu a vida, ela faleceu no parto, a nenezinha conseguiu ali ficar viva, ficou na incubadora por meses, quase 3 meses numa incubadora, e como é que ela ia ficar? Ela precisou de leite materno. Então, a gente conseguiu ali fazer a aplicação do leite materno e também a transferência da licença maternidade para esse bombeiro, porque ele tem que ficar com a criança.
como é que ele vai fazer? Ele tem leite? Não. Vai colocar por fórmula? Não. A gente precisa incentivar isso exatamente para a proteção das crianças no início da sua infância, para que ela seja ali, cresça com bastante saúde e possa trazer ali sempre esses benefícios sociais para a nossa cidade, que eu tenho certeza que a gente vai ter ali uma mudança desse quadro. E eu, particularmente, fiquei muito contente, porque chegar num lugar e pegar uma mulher com vidro de maionese, fazendo a ordenha do leite, e depois levando para o hospital, onde não tinha, às vezes, nem uma geladeira decente, eu fico muito orgulhoso dessas ações, viu, Mauro? Vereador Major Palumbo, o programa Amamentação Solidária, que nasce a partir do seu projeto de lei, transformado em lei, sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. É uma lei autorizativa que autoriza a Prefeitura de São Paulo a fazer esse tipo de ação, ou obriga a Prefeitura de São Paulo? Porque existem dois tipos de legislação que as pessoas às vezes não têm conhecimento. Aquela que autoriza e a prefeitura, tá bom, estou autorizado, mas não vou fazer. E aquela que obriga, a prefeitura tem que fazer mesmo. Não. Essa daí é obrigatória. Eu vou pegar no pé, já falei com o doutor Zamarco, doutor Zamarco, não é possível que eu vou chegar na maior cidade do hemisfério sul do planeta, uma das mais ricas do mundo, e eu não vou ter ali a condição de fornecer 30 mil frascos para que as mães não tenham que ficar pegando o pote de maionese, fazer ordenha no pote de maionese. Pelo amor de Deus, então eu já falei com o doutor Zamarco, ele falou que já vai encaminhar essa regulamentação, né? Ela vai se tornar obrigatória, a gente tem que fazer isso para a proteção das nossas crianças. E eu trabalho com prevenção, esses quadros aqui atrás são do Corpo de Bombeiros, e o bombeiro só trabalha com prevenção. Se você não fizer isso no início da infância da criança, ela vai crescer e ela vai trazer um monte de problemas para o serviço público. Veja só, a gente tem que trabalhar antes para que ela não tenha depois ali alguma defasagem de de metabolismo que possa causar ali uma doença no futuro. Então, a gente vai aplicar isso nas nossas crianças exatamente para que no futuro ela não use o sistema de saúde. Então, essa prevenção ela vai acontecer e, lógico, né, essa autorizativa somente do selo, né, do selo onde a empresa vai poder ter usar o selo amiga da amamentação na cidade de São Paulo. E eu tenho certeza que vai ser uma lei aí que a gente vai conseguir ter resultados. Eu estou bem confiante. 12h28, programa Gente que Fala no ar, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OutTV, TV da internet, também pelas redes sociais. Rapidinho a gente vai passar para o próximo tema, para conversar aqui com o Dr. Wagner. Graças à Lei Maria da Penha, o número de denúncias de crimes de violência doméstica tem crescido no Brasil. A legislação, que é de 2006, trouxe mecanismos de amparo e ajuda à mulher vítima de agressão, como medidas protetivas e o afastamento do agressor. Mas o combate a esse problema é sempre desafiador, porque muita gente não sabe quais são os tipos de violência doméstica e familiar e como proceder nesses casos. Quando a gente diz, doutor Wagner, que as pessoas não sabem exatamente quais são os tipos de violência doméstica, é porque a gente sempre tem que alertar que uma pressão psicológica não é um tapa, uma pressão psicológica, um grito, tudo isso já começa a se apontar como elementos de violência doméstica, não é isso, doutor Wagner? É isso mesmo, viu, Mauro? A gente não pode esquecer, né, que até pouco tempo atrás a mulher no Brasil sequer votava, né? A mulher no Brasil ainda ganha menos do que ganha o homem. Isso tem mudado, né? Tem várias leis de cotas que procuram colocar a mulher na mesma situação de igualdade do homem. Mas quando a gente fala de violência doméstica, aqueles que pouco conhecem acham que é só agressão física, que pode ser tipificado como crime de violência doméstica familiar. Existem outros tipos de violência. A gente tem, por exemplo, Mauro, a violência patrimonial, que é quando o homem começa a segregar bens, valores da sua companheira. A violência moral também, né, que está mais ligada às questões de crimes contra a honra, a calúnia, a difamação, a injúria. É triste, mas ainda verifica a violência sexual também, né? Porque não é porque está casada que a mulher é objeto sexual do seu marido, ou pode ceder aos seus desejos sexuais sempre quando ele quiser. Não é assim, né? Precisa ter a anuência dela, a vontade dela também. Temos também a violência moral, como eu disse, a patrimonial, a sexual,
a física propriamente dita, né, que são aquelas lesões corporais, que pode até, quem sabe, resultar em morte, e a psicológica também, que é aquela redução da mulher enquanto mulher mesmo, né? O companheiro fala, olha como é que você está gorda, você não foi feita para casar, é diminuir a mulher, é diminuí-la enquanto mulher. Então, não é só agressão física. Então, a Lei Maria da Penha evoluiu nesse sentido para abarcar como violência doméstica outros tipos de agressões que não só a física também. A gente sempre se debate com essas questões de quando os números mostram, né, os números de denúncias de crimes de violência doméstica têm crescido no Brasil. Tem crescido de fato porque as mulheres conseguem denunciar ou porque o crime de violência doméstica está aumentando? Eu acredito que o fato de haver mais denúncias e ter aumentado canais de denúncia não ficou, não deram margem à subnotificação, né? Nós tínhamos lá no passado, Mauro, uma lei que, quando existia violência doméstica, a mulher, por exemplo, ela podia até desistir. Ela chegava no momento processual e ela diz, olha, eu não quero mais prosseguir. Hoje, não, né? Hoje, se qualquer vizinho, se fizer um relato, ligar para a polícia, falar, olha, estou ouvindo gritos aqui em casa, com meus vizinhos, xingamentos, enfim, a polícia civil ou militar, é mais comum 90, vai até o local e vai apurar, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, aqui recentemente, leis estaduais que obrigam até o condomínio a fazer esse tipo de denúncia. Porque, às vezes, a mulher ela tem uma dependência econômica, uma dependência financeira, ela não trabalha, ela fala, eu não vou fazer nada, porque se eu fizer, ele vai ser preso, eu não vou ter como me manter, né? Então, as denúncias podem ser feitas por outras pessoas também. Esse ano também nós tivemos outra lei estadual que obriga bares, né, se tiver notícia de que se uma mulher pedir a proteção dele, falar, olha, eu estou sendo perseguida, meu marido está atrás de mim, o bar tem que dar proteção, tem que dar transporte. Então, acho que a sociedade tem evoluído e, com isso, esses casos de violência que, infelizmente, já existiam, são mais notórios. O que a gente precisa fazer, Mauro, é mudar um pouco a cultura, né? Enquanto não basta só a repressão. A lei é importante, mas a lei atua para reprimir. A gente precisa também de mecanismo, e a própria Lei Maria da Penha tem, para trabalhar com a educação e a reeducação, tanto do homem, que pode figurar como agressor, mas também da mulher. A mulher precisa entender que essas situações de ela ser ofendida, de ser xingada, isso não é natural. Não é porque ela cresceu num ambiente assim, talvez os pais, os avós tiveram isso em casa, que ela precisa aceitar. Ela precisa entender também que ela é vítima de violência doméstica e que precisa denunciar. Doutora Bárbara, para ouvir o seu entendimento a respeito desse tema, nesse ponto que o doutor Wagner destacou sobre o entendimento dele, né, de que a sociedade está evoluindo para encaminhar as denúncias, como, por exemplo, o que acontece hoje nos condomínios. As pessoas precisam notificar, precisam informar o síndico precisa passar a informação adiante, isso tudo é muito importante, porque como tudo isso acontece dentro de casa e ninguém vê, quer dizer, o menor sinal é importante para que a pessoa passe adiante o que está acontecendo, senão ninguém chega no problema. A sua percepção sobre isso? Mauro, concordo com o Wagner de que a conscientização, quando ela é ampliada, você tem até o aumento dos números ali dos reports que são feitos de que mais mulheres realmente denunciaram. Além dessa conscientização, é importante você levar para a mulher a segurança também, como você trouxe, de que os condomínios precisam ficar sabendo, tem todo um aparato ali de políticas públicas para mulheres e para acolher mulheres vítimas de violência doméstica, que é importante que se promova. É importante ter essa conscientização e essa educação da mulher de que existem outras formas de violência doméstica, que não só a física, mas muitas outras que às vezes impactam psicologicamente muito mais as mulheres, e é importante que ela se sinta segura em um Estado que vai acolher ela, que vai acolher as suas denúncias e que vai realmente tomar providências para que aquilo não aconteça novamente. Então, todo esse aparato que você pode dar para realmente tornar essa política pública e diminuir o número de violências domésticas ali para as mulheres, de uma forma que elas consigam
de uma forma tranquila, segura e fácil. Denunciar esses seus agressores é importante. Hoje você vê ali até mesmo alguns casos, eu faço parte de alguns grupos de mulheres, onde a mulher ela liga, por exemplo, para uma pizzaria pedindo ajuda, então, ou liga até mesmo para a polícia fingindo que está ligando para uma pizzaria pedindo ajuda. Então, cresce realmente o número de mulheres que se conscientizam, que estão dispostas a realmente enfrentar esse medo e que precisam ser acolhidas pelo Estado e ter ali todo um programa para que aquilo não aconteça novamente e que ela possa, além de passar essa segurança para ela, para outras mulheres que também estão passando por isso e que podem também ser ajudadas. Tony Mastaller, e essa conscientização que a doutora Bárbara destaca, e o doutor Wagner também falou a respeito, a publicidade pode ajudar, né? A publicidade tem um papel importante, a gente sabe aí daquele filme com a marca, o X na mão, né? Demonstrando, mas as pessoas precisam entender o que é esse sinal, e o papel da publicidade é muito importante para a explicação de tudo isso. Exatamente. Eu fico assim me perguntando, desde a oportunidade agora do vereador Palumbo, aí, que programa maravilhoso, quero parabenizá-lo, que fantástico. E por que eu comecei ali me perguntando por que é que a gente só vai saber agora aqui no programa Gente que Fala, isso precisa ser muito mais divulgado. E aí agora entra também os nossos outros dois colegas de bancada colocando a questão tão terrível e tão desgraçadamente terrível da violência contra a mulher, né? E aí eu, de novo, fico me perguntando, tanto no aspecto, como o doutor colocou, tanto de punição, mas também de conscientização, e aí eu me pergunto, puxa vida, se é por lei que nós temos que colocar um tempo que obriga a televisão a entrar com propaganda gratuita na época da eleição, tem que ter uma obrigação da televisão abrir espaço para esse tipo de coisa, porque nós temos problemas tanto culturais como educacionais no nosso país. Então, toda iniciativa que vem para beneficiar a sociedade, que vem para proteger a sociedade, que é mais do que as mulheres, que é mais do que os bebês, tão necessários, eu tenho certeza que se existisse um colegiado, falar, não, senhor, essa parte aqui, vamos diminuir a parte que fica da propaganda política, porque a gente tem outros meios agora com rede social, etc. Mas vamos para uma obrigação de passar um conteúdo que possa trazer cidadania para essas pessoas. É função da publicidade, é mais do que isso, é obrigação dela, moral dela fazer isso e da nossa sociedade de obrigar os canais de comunicação a ceder esse espaço. Vereador Major Palumbo, para a gente fechar esse tema bem rapidinho, porque a gente fala da Lei Maria da Penha, mas não estamos tratando aqui só da violência contra a mulher. Quando a gente fala em violência doméstica, isso envolve crianças, que muitas vezes são maltratadas porque as mães, as companheiras, enfim, acabam agredidas pelos companheiros. A gente fala sobre os idosos também, a violência doméstica vai muito longe, e é um crime muito difícil ser identificado pela polícia, como sempre a gente trata aqui, porque acontece dentro de casa. Você tem razão, Mauro. E o Tony também, né? A gente sabe e a gente vive isso. Eu sou da Comissão da Mulher e a gente sabe que muitas vezes as políticas públicas elas possam falhar na defesa da mulher. Mas a gente tem que trabalhar com isso. Trabalhar, por exemplo, um grande programa que tem da Guarda Civil Metropolitana aqui na cidade de São Paulo para a proteção das mulheres vítimas de violências. A gente consegue também fazer alterações em programas habitacionais para que, por exemplo, uma mulher vítima de violência ela possa entrar na fila para que ela passe ali para receber logo a sua unidade habitacional, para deixar aquele local onde ela corra risco, né? Porque esses covardes eles vão atuar para agredir a mulher, para agredir famílias, e a partir do momento que eles fazem isso, a legislação ela fica um pouco refém, porque ela vai falar, vai dar uma medida protetiva. E eu vejo que outros atores precisam agir de uma maneira mais incisiva. Por exemplo, na hora que ele tem uma medida protetiva, cadê a tornozeleira eletrônica dele? Se aconteceu desse cara chegar perto da mulher,
ele deveria ser recolhido diretamente para a cadeia. Ele não poderia estar ali simplesmente, vou chegar perto, ameaça, daqui a pouco chama a polícia, chama a guarda, mas daqui a pouco a polícia e a guarda vão embora, o cara volta de novo para lá. Então, cadê a justiça nesse caso? Por que já não decreta a prisão, né, temporária dele para que ele possa refletir um pouquinho mais, ficar ali na cadeia, né, para que ele não possa agredir as mulheres? Então, eu sei que são complicadas, são fatores complicadores, né? A doutora Bárbara aí em Brasília sabe que literalmente a legislação, e ela teria que mudar os seus conceitos aí para que pudesse, dentro do nosso Código Penal, ter ações ali propriamente ditas da proteção da mulher, mas a gente não pode desistir. Tem que proteger as mulheres, infelizmente, desse crime terrível e covarde. 19 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala dá uma paradinha rápida, breve, mensagem do nosso apoiador aqui no intervalo, a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas aqui com os nossos convidados. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Agora estamos de volta, esse é o programa Gente que Fala, no ar, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. O próximo tema por aqui, o Marco Legal dos Games, é o projeto de lei número 2.796 de 2021, está prontinho para ser votado no plenário do Senado Federal. O Brasil já é o maior mercado de games da América Latina, e o 10º maior do mundo. Tende a crescer ainda mais, já que a paixão do brasileiro por esportes é um fator que impulsiona cada vez mais entusiastas. E o marco legal deve criar um ambiente jurídico seguro, transparente, previsível, que transmita confiança e certeza de retorno para quem deseja investir nesse setor no Brasil. É o tema aqui para a doutora Bárbara Telles abordar com a gente. Acho que a gente precisa contextualizar primeiro o que é esse conceito de fantasy sports dentro do mercado dos games, doutora Bárbara. Mauro, o Fantasy Game, ele é uma plataforma virtual, onde você tem um jogo completamente virtual, um jogo eletrônico, onde você é o técnico virtual de um time virtual baseado no mundo real. Então, vamos falar do fantasy esporte de futebol, por exemplo, que é o maior no mundo e no Brasil não poderia ser diferente, dado que você tem tantos fãs de esporte, tantos fãs do futebol aqui no Brasil. Então, você tem ali toda uma escalação possível. Vamos falar do Brasileirão. Você pode escalar um atacante de um time, um goleiro de outro. Você tem 11 posições ali para serem preenchidas. E de acordo com a performance desses atletas no mundo real, você vai ter a somatória de pontos no mundo virtual, em que você vai ficar ali num ranking. E você, ganhando o primeiro lugar, segundo, terceiro, você tem direito ali às premiações que foram previamente definidas pela plataforma. Então, acaba que você, o fantasy esporte, ele acaba sendo um grande aliado do esporte tradicional, porque faz com que você acompanhe o esporte para saber a sua pontuação, para saber quem escalar, e tem toda uma questão de uma habilidade, uma estratégia que você precisa adotar para realmente performar bem. Não é apenas você escolher todo o seu time do coração, que às vezes ele não vai ser o que melhor vai performar na partida e ali durante aquela parcela do campeonato que foi escolhida. Então, o Fantasy Sport é isso. O Fantasy Sport ele faz parte dos jogos eletrônicos, ele faz parte dos games,
E como diretora da Associação Brasileira de Fantasy Sports, a gente vem acompanhando bem de perto o Marco Legal dos Games, que é esse marco que está trazendo diretrizes básicas e um reconhecimento legal para permitir o avanço desse setor no Brasil. Trata-se de uma construção de um projeto coletivo que vem sendo construído a várias mãos e realmente para fomentar que esse setor de games continue se desenvolvendo. A gente sabe que ali o mercado de games cresceu durante a pandemia, se tornou mais fortalecido, com as pessoas mais dentro de casa, você teve ali um aumento desses games, e as projeções, assim, para os próximos anos, elas são assustadoramente grandes. Os games, hoje em dia, agora a previsão para 2023 é que vai movimentar cerca de 200 bilhões de dólares mundialmente, e uma previsão para 2026 de que vai movimentar 321 bilhões de dólares. Então, o Brasil, a América Latina, tem performado muito bem. Como você bem disse, é o décimo país ali, a região, que os games mais performam. Então, você ter essas diretrizes e essa segurança legal para novos operadores, para novos games surgirem e para você ter essa diferenciação do que são os games, do que são os jogos de habilidade, do que são todos os outros jogos eletrônicos que não necessariamente, e esse projeto ele exclui, não são jogos de chance, não são jogos de azar. Esse projeto ele deixa bem claro que os jogos eletrônicos eles são jogos eletrônicos que envolvem a habilidade ali do participante. Então você tem ali todo investimento, mais empregos gerados, mais renda, mais engajamento dos jovens, você tem mais segurança para o consumidor também, e você tem a possibilidade também de utilizar esses games para usos educacionais, terapêuticos, de entretenimento, de treinamento. Então tem todo um incentivo para o desenvolvimento de uma tecnologia aqui no Brasil, desenvolvimento de novos postos de trabalho, principalmente para jovens, e você tem também um incentivo à formação de recursos humanos. Então, o próprio Marco Legal dos Games, que está para ser votado ali no Senado, passou por unanimidade na Câmara dos Deputados, ele traz que vão ser incentivados cursos técnicos, oficinas de programação, incentivo à pesquisa, toda essa parte de P&D que está por trás do desenvolvimento de um game que é necessário para o Brasil continuar performando. Dentro dos fantasy sports, que foi a sua pergunta inicial e é o que eu represento, uma parcela ali dos games que são os fantasy sports, você tem ainda um mercado incipiente, que tende a crescer, mas ainda é muito pequeno. Dentro dos fantasy sports, a nossa associação ela estima que em 2022 circulou cerca de 60 milhões de reais apenas nessa modalidade, mas que se tiver a devida segurança jurídica e todo esse arcabouço regulatório por trás, é um setor que pode chegar a 131 milhões de reais em 2028, e além de gerar vários postos de emprego e dar oportunidades para jovens aqui no país. É interessante a sua explicação, que a gente para pensar assim, um mercado tão grandioso desse e na dependência dessa regulamentação, né, da criação desse marco legal, a gente fica se perguntando como é que isso funciona hoje, né, e quais são os riscos desse funcionamento atual, quando você pega um mercado tão tecnológico e cada vez mais tecnológico como o mercado de games, sendo não controlado, mas sendo regulado por coisas muito antigas, por legislações muito antigas, de um tempo em que sequer existia internet, muito menos os jogos tecnológicos que a gente tem hoje. Quais são os riscos? Os riscos são grandes, Mauro, ainda mais quando você trata de ali um setor de tecnologia que precisa se desenvolver e que necessita de investimentos internos ou externos. Então, os próprios fundos de investimento, quando você olha para o Brasil, que não tem uma regulamentação incisiva ali, uma segurança jurídica, acaba que não atrai esses investimentos para o Brasil. Falando em termos operacionais também, o que a gente vê é que por várias vezes
empresas desses setores de jogos eletrônicos, de games e até mesmo do fantasy sports, elas são confundidas com outras modalidades. Então, por exemplo, o jogo de chance. E quando você tem essa inclusão ali, ou em jogos de chance, já tivemos algumas empresas que foram consideradas promoções comerciais, e daí o Tony sabe muito bem a diferença do que é um jogo para uma promoção comercial ali. Então, você tem todo um arcabouço necessário para você dar essas diretrizes básicas, porque hoje em dia você não tem tanto incentivo para o jovem seguir por essa carreira, apesar de você ter todo o interesse, e quando você traz esse direcionamento, você poder construir ali jogos educacionais, terapêuticos, de treinamento, para entretenimento, fins de entretenimento também, você dá essa possibilidade do Brasil ampliar a sua indústria, crescer e, além de tudo, pensar em novas modalidades também, porque a gente sabe que tem alguns jogos eletrônicos que hoje em dia, por exemplo, ajudam no tratamento de crianças com câncer. Então, as crianças elas são ali incentivadas a ter o jogo, a ficar jogando, e enquanto isso fazem o seu tratamento, e isso torna a saúde e até mesmo torna um ambiente muito mais aberto para a criança e muito mais fácil de uma recuperação também. Então, quando você não tem essas diretrizes certas, você acaba sendo incluído em outros campos ali jurídicos que não são interessantes e não permitem o avanço dessa indústria aqui no Brasil. 12h51 agora, vamos passar para o próximo tema aqui no programa Gente que Fala, pela Rádio 365, também pela UTV e pelas redes sociais. Olha, as mulheres representam uma boa fatia dos espectadores de futebol, de acordo com o estudo Marcas em Campo, o futebol e a mídia dentro e fora das 4 linhas. Essa pesquisa identificou que 4 em cada 10 pessoas que se identificam como mulheres acompanham o futebol. Seguindo esse indicativo e o impacto da Copa do Mundo de Futebol Feminino, está rolando, muitas marcas entenderam que o que antes era uma comunicação com foco em homens precisou incluir a partir de agora as mulheres e passou a trazer os olhares que dizem respeito às situações vivenciadas por elas. Não é, Tony Mastaller? Quais são os caminhos, a comunicação envolvendo as mulheres aí quando se trata de futebol? Olha, eu primeiro abro essa resposta dizendo assim, bem-vindas, viu? Nossa, acompanhando agora a Copa do Mundo, que delícia ver aquela Copa do Mundo bem disputada, jogos assim, nossa, de uma tensão terrível. É um show, é uma coisa fantástica, né? Agora, é muito impressionante. E aí eu me magoo com isso mesmo, você vê estratégias, equipes, grupos que simplesmente não têm esse trabalho de observar o mercado. Meu Deus do céu! Por isso que nós vamos ter um verdadeiro abismo entre essas marcas que hoje têm a atenção para 2023, para o que nós estamos vivendo, ou tem uma atenção de ter sido formado num quadradinho e não abrir a caixinha para ver que o mundo mudou, graças a Deus, para melhor. Então, assim, essas empresas que não observam esse tipo de coisa, simplesmente elas estão fadadas ao fracasso. Ai, Tony, que exagero. Olha, eu começo aqui, a gente vai ter que fazer um outro programa para eu discorrer a quantidade de empresas que já perderam mais da metade do valor delas por causa disso, desse tipo de equívoco, que é um equívoco que traz nada do ponto de vista de negócio, além de complicar muito o mundo, porque o mundo é esse mundo maravilhoso que nós vivemos. Ele tem N problemas, mas ele tem uma coisa hoje que a mulher cada vez mais vai buscando o espaço dela, que é um espaço que ela não precisava ter que estar buscando, mas ela está, graças a Deus, e cada vez mais melhorando. Então, quem não vê isso, acaba andando para trás. É interessante, né, Tony, como essa situação das empresas olharem para isso agora. A gente está falando de Marta, que é a melhor jogadora de futebol do mundo, que está aí há 6 Copas. 6 Copas significam 24 anos, ou seja, desde o início dos anos 2000, desde o início do século XXI, né? E só agora as empresas acordando para isso. Pois é, e aí eu fico olhando e nós temos N outros exemplos, e aí as pessoas olham como uma coisa diferentinha. Quando eu vou falar de Marta, ou quando eu vou falar de Maria Esther Bueno,
para ir mais atrás ainda. Ai, olha como eu sou moderno. Para com isso. Isso é um tipo de pensamento retrógrado pequeno que não vai contribuir em nada. A gente tem que dar graças a Deus para 2023 ser esse caminho, está cada vez maior. Só o cara ficar trancado num casulo não vai perceber isso. Isso vai fazer bem para o país, para a nossa sociedade, para as pessoas, para o desenvolvimento, para tudo, né? Mais esclarecimento. Então, eu digo o seguinte, para essas... Pode seguir, Tony. Travou um pouquinho, mas já está tudo bem. Eu tive uma falha, desculpa. Para aquelas que têm esse pensamento, eu vou dizer só tchau, até nunca mais, porque vocês serão substituídas por empresas que têm uma visão melhor, graças a Deus. E não é só o futebol feminino, porque a mulher acompanha o futebol masculino também, não é de hoje, né? Também, quer dizer, é uma falta de visão. Eu acho tão engraçado, tão pequenininho, né? Normalmente, a turma da comunicação gosta de ser um pouco mais descolada, etc. Tal, e nisso eles mostram o quão de retrógrado que eles têm. Perguntas da nossa audiência, brevidade a todos, faltam 5 minutos para uma, tem uma pergunta aqui para cada um, então tudo bem rapidinho. Tony, Daniela Neves está no YouTube, é fácil distinguir o que é greenwashing entre tantas propagandas de produtos que se dizem sustentáveis? Só para traduzir aqui, greenwashing é aquele movimento que existe de empresas que se passam por situações... não se passam por situações, elas dizem ser uma coisa que não são. Então, eu diria que às vezes não é fácil, mas impossível nunca é. Então, a gente vai observando e vai olhando tanto o que falam como agem. Funciona para o ser humano. O que ele fala e como ele age. E bora cortar essas empresas, porque já deu, né? Doutor Wagner, Carla Monteiro está no Facebook e pergunta: muitas mulheres são vítimas de exposição virtual ou ameaças desse tipo, que hoje são enquadradas na lei Carolina Dickmann? É a pergunta, na verdade. É preciso entender qual foi a conduta, mas sim, se divulgar conteúdo ou entrar, né, os hackers entrar no conteúdo dela, da internet, no computador, no celular, pode ser, sim, Carolina Dickmann. Ou, se for dentro do relacionamento conjugal, a gente vai caminhar para Maria da Penha. Sim. Doutora Bárbara, Denise Andrade no Facebook quer saber por que há tanta discussão sobre o fato dos chamados esportes serem esportes ou não. Essa é uma questão que ainda acho que a indústria precisa amadurecer também, não só legislativa, executiva, ali, o poder público, mas também a indústria, porque a gente sabe que por trás disso há um trabalho de algumas empresas que tem ali a sua resistência de enquadramento do esporte como esporte, porque isso pode tirar o enquadramento da cultura. Hoje, querendo ou não, tem ali toda a destinação que é feita, né, que é distribuída para o esporte, para a cultura. A partir do momento em que você considera que é um esporte, você tira da outra caixinha da cultura, mas, na minha opinião, é algo que a sociedade precisa evoluir, precisa conversar, e a gente precisa ter esse reconhecimento. Não há que se falar que o esporte é apenas aquela atividade física, o esporte vai muito além disso, o esporte é a habilidade mental, o esporte é você ter ali todo um treinamento por trás, você ter ali toda uma preparação para performar bem, e seja isso no físico ou no virtual. E o esporte eletrônico, ele tem um elemento a mais que deve ser considerado, que é a questão da inclusão. No esporte eletrônico, a mulher consegue jogar contra o homem, os deficientes conseguem jogar contra outras pessoas, você tem toda uma questão inclusiva que nos esportes tradicionais, por vezes, isso não é possível. Então, quando você fala em esporte tradicional, a gente vê uma abertura para se conversar mais sobre isso, ainda bem, e que isso vai evoluir sim, e tende a evoluir porque é um caminho único, e a gente vê mundialmente, o Brasil não pode ficar para trás, mas a gente vê mundialmente que é um caminho que várias jurisdições têm tomado e tem transformado a indústria para o melhor também. Vereador Major Palumbo, poucos segundos, por gentileza. O André Cury, no Instagram, pergunta por que acidentes domésticos, como o que recentemente vitimou o Zé Celso, o diretor Zé Celso, ainda são tão comuns. Fechado seu áudio, vereador.
Agora sim, Olá, vamos lá. agora sim, desculpa, ele ficou, como eu fiquei aqui, eu estava acompanhando, ele automaticamente ele fechou o áudio. Como a gente tem, infelizmente, alguns casos, né, principalmente no inverno, fica atento, toma cuidado com os equipamentos elétricos dentro de casa, aqueles que você usa para aquecimento, aqueles aquecedores que às vezes ficam incandescentes, aqueles que são a óleo, eles precisam ter uma tomada específica, eles precisam estar ali ligados sem que eles estejam juntos com disjuntores, porque há uma grande demanda de energia a esses equipamentos, e às vezes a fiação elétrica que você tem dentro da sua casa, ela não está suficiente ali dimensionada para receber esse equipamento. Dou um exemplo prático: cafeteira expresso. Quem não quer pegar aquela cápsula de café expresso, colocar na cafeteira e já começar a tomar? Só que nem todas as tomadas da sua casa conseguem receber essa cafeteira, esse aquecedor. Então, eu acredito, vamos aguardar a perícia, mas eu acredito que deva ter tido ali um curto-circuito por causa da sobrecarga de energia devido ali ao aquecedor. Meus amigos dos bombeiros chegaram lá no local e falaram para mim que ali começou no aquecedor, e normalmente ele consome grande potência, encosta no material combustível, num tapete, numa cortina, num sofá, se inicia em 1 minuto, 1 minuto e meio, você já não consegue sair da casa por conta da fumaça, e ali a situação fica caótica, Mauro. Então, toma cuidado no inverno. A residência ela dá alguns sinais. Liguei o aquecedor, liguei a cafeteira, liguei o micro-ondas, deu aquela queda na tensão da luz na sua casa. Opa, alguma coisa está errada. Chama o eletricista, faça a troca, que com certeza alguma coisa ali pode acontecer de grave e colocar você e a sua família em risco. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, abrindo muito bem esta semana. Um agradecimento em nome de toda a nossa equipe, aos participantes de hoje, vereador paulistano, Major Palumbo, do Progressistas, o advogado criminalista e professor universitário, doutor Wagner Cavalcante dos Santos, a advogada doutora Bárbara Teles, diretora de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Fantasy Sports, e também o Tony Mastaler, ator e publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Nosso tempo está estourado, eu não tenho aqui mais a possibilidade de ler a nossa ficha técnica, então só vou chamar o Lucas Neto, que ele vem aqui com o programa O Melhor para a Melhor Idade, nesse início de tarde pela Rádio 365. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, pela 365, pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Bom programa, Lucas, boa tarde para a audiência, tchau, até amanhã.